Bem, então vamos lá. Dando seguimento, então, pessoal, ao conteúdo, né, que a gente estava trabalhando a respeito da Guerra Fria, na aula passada, então, a gente viu, né, a respeito desse mundo, né, bipolarizado, né, de um lado, União Soviética, de outro, os americanos, e a gente acabou observando, né, o quanto que essas duas nações acabou influenciando de uma forma ali muito específica várias dinâmicas espaciais territoriais no continente asiático, né? Então a gente viu a influência, né, dos americanos e dos soviéticos no confronto, né, tanto no Vietnã quanto na Guerra da Coreia. E hoje a gente vai focar com relação à ação, principalmente do imperialismo americano, né, durante esse período da Guerra Fria, aqui na América Latina. E eu acredito, né, eu tenho assim uma plena convicção de que para a gente conseguir compreender o que está acontecendo hoje no Brasil, né, é imprescindível a gente fazer esse resgate, né, essa análise de todo esse processo histórico a respeito do imperialismo americano, né, aqui na América Latina, durante ali principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então é para a gente entender então todo o processo, né, do golpe de 2016, né, e toda a desestruturação, todas as reformas, né, que vieram posteriormente a 2016, então a gente consegue fazer vários links com tudo aquilo que ocorreu, né, lá nos anos 60, anos 70, aqui na América Latina, né? Então, só também, né, fazendo ali um paralelo, né, como a gente teve, né, aquelas manifestações de 2013, né, que ali que o negócio começou, né, a degringolar, né, boa parte da esquerda acreditou, né, de forma equivocada que aquilo lá se tratava, né, de um ato revolucionário, né, mas, né, uma parte, né, da esquerda muito consciente, né, da realidade concreta, já conseguia observar que aqueles movimentos de 2013 eram, na verdade, uma grande furada, né? E foi o que a gente viu acontecer a partir desse momento, né? Tanto que o próprio presidente da Rússia, né, em 2012, ele fez um telefonema, né, ele fez um telefonema para Dilma, em 2012, alertando, né, a respeito do que poderia vir a acontecer, né? Tanto que daí chegou em 2013, estourou tudo aquilo lá, uma parte da esquerda acreditou que aquilo era realmente um movimento importante e tomou a bandeira, né, daquilo lá, e, de certa forma, a partir daquele momento que as coisas começaram, né, a dar totalmente errado, né, para o lado progressista aqui no Brasil, né? E tudo isso, né, está vinculado justamente a todo esse contexto, né, da Guerra Fria lá nos anos 50, 60 e 70 aqui na América Latina, né? Então eu vou passar para vocês da mesma forma que a gente já fez já em outras aulas, um documentário e daí a gente vai comentando a respeito, né, de todo esse processo. Uma outra questão também que é muito importante a gente considerar é todo o discurso, né,
o discurso democrático, né, o discurso liberal dos americanos, né, que eles só realizam essas intervenções, né, no mundo todo, justamente para levar a liberdade, né, e sendo que, na verdade, são outros, né, os interesses dos americanos. Né? Então, nesse documentário, ele vai tratar muito bem essa questão, né, de como que os americanos eles conseguem adentrar no aparato estatal, né, dos países latino-americanos, né, isso acaba gerando vários golpes, né, de Estado, né, a essas populações e também a parte progressista dessas nações latino-americanas, né, são totalmente subjugados pelos interesses dos americanos, né, e por outro lado a gente observa, né, ainda hoje um discurso liberal, né, de que olha só o que está acontecendo, né, na Venezuela, olha a China, o pessoal não tem liberdade lá, não sei o quê, sendo que, né, acaba se construindo, né, o senso comum de que os americanos eles levam, né, a liberdade para todo mundo, né? Esse conceito, né? O conceito de liberdade, de democracia ocidental, né? Que é tido como o único, né? O mais relevante, o mais correto, né? E sendo que a história demonstra totalmente o contrário, né? A gente observou nas aulas anteriores, né? O que representou essa liberdade, essa democracia, né, tanto do processo hegemônico, né, do Império Britânico, quanto também, né, desse discurso democrático dos americanos, né, e eles se acham, né, na sua convicção, né, de liberdade, democracia ocidental, eles se acham na condição de criticar, né, uma nação milenar como são os chineses, né? Então, e infelizmente também boa parte da esquerda brasileira acaba comprando esse discurso, né, do imperialismo americano e acredita realmente, né, que a China é uma ditadura sanguinária e acaba de certa forma reproduzindo esse discurso que está vinculado ao imperialismo americano. Né? Então, muitas vezes, se você falar bem da China em alguns espaços de discussão da esquerda brasileira, você é totalmente detonado. Né? Então, mas a gente tem que observar todo o processo histórico, a gente tem que entender os contextos para não reproduzir alguns tipos, né, de discursos. Né?
Intervention of a foreign power, because these homegrown parties are not really homegrown, they're being... Tá dando para escutar aí, pessoal? Agora tá. Ah, beleza. Funded or advised by a foreign power, i.e. the Soviet Union. Я абсолютно убежден в том, что правительство Арбенса, The Arbenz government, which had been in power from 1950, didn't enjoy any logistical support from the Soviet Union. поддержкой со стороны советского правительства. И даже We didn't even have diplomatic relations. установлено дипломатических отношений между нашими государствами. There was no Soviet mission in Guatemala. Советского представительства. O presidente Arbenz iniciou um programa de reforma agrária, comprando terra improdutiva para distribuir aos camponeses. Como compensação, ofereceu aos donos de terras o valor que declararam aos impostos. A United Fruit ofereceu cerca de $1 milhão por suas terras. Quando Arbenz declarou a estatização, a empresa, apoiada pelos Estados Unidos, exigiu $16 milhões. Vio que yo no me puse contento. He saw that I didn't look very pleased. Y me dijo que no te agrada said, la noticia. Aren't you happy about the news? Entonces yo le dije, bueno, And I replied, now we're going to have to fight on two fronts. en dos frentes. Bem, vocês viram, só para contextualizar, pessoal, então vocês viram, né, que nesse momento, né, o mundo então passava, né, por esse grande conflito, né, não um conflito, né, em vias de fato, né, entre o comunismo de um lado e o capitalismo de outro, né? Então a gente observa o quê? Que qualquer tipo de governo aqui na América Latina que possuísse uma plataforma progressista, né, os americanos eles já considerariam, né, que se tratasse então de um governo comunista, né, e daí eles passam então a avançar nesse discurso, né? Só lembrando então que nos Estados Unidos, né, justamente nesse período dos anos 50, eles estavam passando, né, por todo aquele reflexo, né, do macartismo, ou seja, uma feroz perseguição, né, sobre qualquer pensamento progressista, né, dentro dos Estados Unidos, ou seja, muitas pessoas lá foram acusadas, né, de comunistas, né, vários artistas, né, intelectuais, eles acabaram sofrendo, né, vários tipos de retaliações dentro do solo americano, né, dentro do solo da chamada nação democrática, né, a nação da liberdade. E agora, no começo desse documentário, né, vocês podem, então, observar, né, como que começou, então, esse avanço mais agressivo dos americanos aqui na América Latina. Então, tudo começa, né, lá na Guatemala, né, quando assume um governo, né, com uma plataforma progressista, né, então, esse governo começa, então, a estruturar vários tipos de reformas, né, e que, por sinal, né, a grande democratização do acesso à terra
foi uma das grandes ações desse governo na Guatemala, né? E isso, de certa forma, já incomodou os americanos, né, que possuíam ali uma grande, né, um grande oligopólio da terra naquele país, né? Então, isso vai gerar todo um atrito e, consequentemente, como as transnacionais, né, as multinacionais americanas, elas são a principal ferramenta, né, de poder dos americanos sobre várias partes do mundo, não foi diferente com o que aconteceu, então, na Guatemala. Então, é esse o começo, né, desse documentário. Alguém pode me confirmar se agora vocês estão conseguindo ouvir bem, estão conseguindo entender? We're going to have to fight internally against the landowners and also against the United States. My counterpart, the Guatemala City Chief of Station, was sending in reports too about communist infiltration in the government. And of course he mentioned Jose Manuel Fortuny and some of the old-time Stalinist communists who were gaining favorable positions in the Arbenz regime. Neste impasse, os Estados Unidos nomearam John Purifoy como seu novo embaixador. Purifoy tinha experiência com tentativas comunistas de ganhar o poder na Grécia. Purifoy, en esa ocasión, le digo a Arbenz, señor. Mr. President, we can sort out all this business of the United Fruit Company Podemos so that you can come to a satisfactory agreement with them. la United Company. La United Company. The United Fruit Company is not the problem. The problem is the communists that you have in your government. El gobierno. Nada menos que John Foster Dulles, que era el secretario. No less a figure than John Foster Dulles, head of the State Department, was part of the firm of lawyers acting for the United Fruit Company. His brother Alan was the head of the CIA. Y que no les costó mucho. So it didn't take much of an effort on their part to persuade their president, a military man, Eisenhower, El señor Eisenhower, to give them the green light to overthrow Arbenz's government. para derrocar al gobierno de Arbenz. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Arbenz vestiu de novo o uniforme de general enquanto a Guatemala se preparava para a guerra. Em Esquipulas, um importante santuário religioso num país muito católico, a igreja ajudou a organizar a oposição a Arbenz. Uma operação da CIA chamada de PB Success mobilizou desafetos exilados e camponeses para a ação. What we wanted to do was have a terror campaign. Bem, então vocês viram, né, que baseado, né, nesses interesses, né, dessa multinacional americana, né, que acabou sendo aí esse fundo desse conflito na Guatemala, né, e que, por sinal, né, a gente observa esse senhor, né, que está aqui na tela falando, ele é ele era um dos agentes, né, da CIA naquele momento, né, e ao longo do documentário vocês vão ver, né, várias falas dele a respeito de como que a CIA, né, ela acabava interferindo em vários momentos no aparato estatal dessas nações latino-americanas, né. Então a gente também observa, né, o discurso, né, dos americanos, né, e que, segundo eles levavam, né, a liberdade, a democracia, mas, por outro lado,
né, eles não davam, então, esse fôlego, né, à soberania dessas nações, ou seja, eles não deram espaço nenhum para a soberania do povo da Guatemala, né, e através, né, de todo esse discurso, dessa compra, dessa briga, né, dessa empresa americana, né, eles conseguiram, então, convencer, né, o presidente Eisenhower a fazer, então, essa intervenção na Guatemala. E, para isso, eles acabaram contando com vários apoios, né? Infelizmente, nesse momento, lá na Guatemala, a Igreja Católica acabou ajudando os americanos e acabou, então, criando um exército, né, uma milícia de oposição frente ao governo democrático e popular da Guatemala, né? Então, é por aí que a gente acaba observando, né, todo esse conflito na Guatemala. E tudo isso tendo como um fundo estrutural a partir da Guerra Fria, né? Porque vocês vejam que o discurso dos americanos é que o nacionalismo latino-americano ele estava sendo inflado a partir dos ideais do comunismo, né? E eles tinham que evitar isso de todas as formas aqui na América Latina. To terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. A ONU reuniu-se em sessão extraordinária. A cidade da Guatemala foi bombardeada. Rebeldes entraram por Honduras. A CIA espalhou o terror. Washington negou responsabilidade. Information available to the United States thus far strongly suggests that the situation does not involve aggression, but is a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Os soviéticos foram alertados. Stay out of this hemisphere and don't try to start your plans and your conspiracies over here. A campanha americana de terror derrubou o governo e forçou Arbenz e a esposa a se exilarem. 9.000 de seus partidários foram presos. Muitos permaneceram na cadeia sem julgamento por anos. They even set up anti-communist committees, where anyone could go and give the names of people who had been loyal to the revolution. These people would then be mercilessly kidnapped, killed, and so on. Entre os que fugiram estava um jovem médico argentino, Ernesto Che Guevara, que foi para o México e lá conheceu Fidel Castro. I remember my talks with him. He was terribly indignant and embittered by these events, which had interrupted an endeavor which wasn't even radical. It was a relatively simple change, land reform, which was very just and necessary. 5 anos depois, Fidel Castro e Che Guevara triunfaram. A 150 quilômetros da Flórida, no local que os Estados Unidos consideravam sua porta dos fundos, Castro estabeleceu um regime que logo se aliaria com a União Soviética. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. Em 1961, John Fitzgerald Kennedy assumiu a presidência e, com a CIA, planejou enviar um exército de exilados para depor Castro, como já haviam deposto Arbenz na Guatemala. So I was yanked back from Montevideo, where I would have been content to spend the rest of my life, and told that what we're doing is reassembling the PB success team, that is the Guatemala operational team, to take care of Castro.
Abril de 1961. Na Baía dos Porcos, as forças de Castro expulsaram os invasores patrocinados pela CIA. Castro was secure, and he was beloved by millions in Cuba, and so it was a different situation than Guatemala. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Ou seja, então vocês viram, né, que os americanos tentaram, né, fazer a mesma estratégia que eles tinham feito na Guatemala, né? Eles tentaram repetir isso, né, lá em Cuba em 1961, né? Mas, né, devido à resistência dos cubanos, essa operação patrocinada pelos americanos acabou sendo um fiasco total e acabou dando mais força ainda, né, ao Fidel Castro, né? Então, essa foi a construção nesse momento lá no início dos anos 60, né? E tudo isso dentro, né, desse grande, né, quando a gente observa a escala global, né, a gente estava, então, no meio, né, desse grande conflito ideológico, né? E, logicamente, os Estados Unidos, eles não queriam perder nenhuma influência, né, sobre os territórios da América Latina, né? Então, o que aconteceu em Cuba para eles, né, foi uma perca muito grande, né? Então, por quê? Porque eles acreditavam que a partir do momento, né, que um único país ele consegue então estabelecer um regime, né, pautado, né, nessa perspectiva comunista, né, automaticamente isso geraria todo um momento, né, de tensão e desequilíbrio diante de toda a América do Sul, né? Então, essa foi a observação que os americanos fizeram, então, naquele momento. Castro, triunfante, queria espalhar a Revolução Armada pela América Latina. Para combater a ameaça cubana, os Estados Unidos estabeleceram no Canal do Panamá uma escola sofisticada. Aqui, forças contra a revolução de todo o subcontinente eram treinadas. No início dos anos 60, grupos revolucionários esquerdistas enfrentavam o poder na Guatemala, Venezuela, Colômbia, Peru e República Dominicana. Marines are ordered into the revolt-torn small island country by President Johnson. 500 Leathernecks are put ashore by helicopter. Em 1965, fuzileiros navais foram combater os dominicanos que tentavam reempossar seu presidente eleito. The American nations cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Если Советский Союз, The Soviet Union, especially after Brezhnev came to power in 1964, adhered to the principle of peaceful coexistence and détente and the relaxation of international tension. But the Cubans had a theory which can be described as, let's have 100 Vietnams. Che Guevara estava por trás do plano dos 100 Vietnãs. Em 1965, ele foi ao Congo e depois ao coração da América do Sul para espalhar a causa da revolução violenta. No final de 1967, instrutores americanos treinavam tropas bolivianas na arte da guerrilha. Armaram uma cilada para Che Guevara. On more than one occasion, he said, "Our last battle is approaching. We have to prepare for it, and we must be very careful not to be taken prisoner, especially the Cubans." Che Guevara foi capturado vivo. Horas depois, ele foi fuzilado.
5 de seus homens escaparam para a capital boliviana, La Paz. When we arrived in La Paz, we managed to make contact with Salvador Allende in Chile. He gave us every kind of help. He mobilized his whole party in order to rescue us. O Chile estivera tranquilo nos anos 60. O programa Aliança para o Progresso de Washington gastou milhões de dólares apoiando o governo democrata cristão chileno. Mas em 1970, uma coalizão da esquerda com o centro buscou a vitória eleitoral. A Unidade Popular era liderada por um médico marxista maçom e bon vivant, senador Salvador Allende. Allende was depicted and identified with the socialist communist parties, the left, in the midst of the Cold War, and he represented, of course, socialism and Marxism. Preocupados que um marxista assumisse o poder em eleições legítimas, as empresas americanas agiram. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. A CIA vinha logo atrás. O general René Schneider, o popular comandante militar que defendera os direitos constitucionais de Allende, precisava ser removido de seu posto. The CIA gave me $250,000 to use for it was the military we could count on to come and help us maybe resign. That was the key to resign. Well, I couldn't put my office safe because everybody used the safe, so I kept my riding boots. The money was done up in sausages, like long strips, and I put the money in my riding boot, and no one used it but me. O dinheiro da CIA para depor o general Schneider não foi necessário. Outros conspiradores o assassinaram. O assassinato chocou a nação. Políticos moderados correram para Allende e consolidaram sua vitória política. Nas pequenas cidades do Chile, havia muita esperança enquanto o novo presidente preparava reformas, sem interferência externa, ele esperava. Que os Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía. Essa, né, é uma fala, né, muito impactante do Salvador Allende, né? Vejam o que ele fala, né? Que os Estados Unidos precisam respeitar o direito dos povos de desenvolver a sua economia. Né? Ou seja, então, o que a gente observa? Né? Os Estados Unidos atuando, né, de uma forma muito agressiva, né, sobre qualquer tipo, né, de ameaça, né, de qualquer governo progressista aqui na América Latina. Né? E, ao longo dos anos, eles acabaram, né, não poupando nenhum tipo de esforço para tentar atacar qualquer tipo de governo que tivesse essa postura. Né? Se a gente observar, né, que nesse contexto o Chile já estava lá nos anos 70, né, se a gente observar aqui no Brasil em 64, né, isso já aconteceu bem antes. Né? Ou seja, então a gente tem aqui o Jean Goulart, né, que tenta então implementar vários tipos de reformas estruturais progressistas, né? A gente viu qual foi o resultado disso, né? Os militares, né, acabaram aí dando um golpe, né, e patrocinados, né, como foi algo muito comum nesse momento, né, em toda a América Latina, patrocinados, né, pelos americanos, né, ou seja, militares, né, totalmente entreguistas, né, como sempre foram, infelizmente. Né, e se a gente observar, né, e fazer agora esse paralelo com o que a gente observa hoje, né, nada mudou.
né, os militares continuam sendo totalmente subservientes aos interesses dos americanos, né? La forma que necesita o desea. O primeiro grande passo de Allende, apoiado pelos partidos políticos chilenos, foi a estatização do cobre, a maior indústria chilena ainda controlada pelos Estados Unidos. When Salvador Allende nationalized copper, it wasn't an arbitrary measure. He did it to obtain the resources to alleviate the great poverty in our country. Aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende continuou com o que chamava de revolução social. Crianças em escolas recebiam um copo de leite diário. A classe média estava inquieta. The fear was basically what would happen to the people, to the families, to the property, to your... Ou seja, a gente observa, né, novamente esse discurso, né, ou seja, a classe média, né, quando ela observa, né, que a estrutura social, né, de boa parte da classe trabalhadora, ela tem essa perspectiva de melhora, isso, consequentemente, já gera uma tensão entre as elites. E isso, de certa forma, é algo muito, muito incomum, né, com todas as elites nacionais de todos os países latino-americanos, né? Ou seja, quando existe essa perspectiva de melhora da classe trabalhadora, essa elite, né, uma parte dessa classe média, né, sente-se incomodada, né, e como vocês viram aí no depoimento desse senhor, né, então eles se preocupavam, né, com a propriedade privada, né, e quem possuía essa propriedade privada, né, quem possuía os terrenos nas cidades, as casas, né, os grandes latifúndios, né, apesar do território chileno, né, ser bem menor em comparação, né, com os demais, né, países latino-americanos, ele tem uma estrutura territorial totalmente diferente, mas que lá ainda possuía, né, esses latifúndios, essas reservas de mercado, né? Então eles acreditavam que esse governo do Salvador Allende, ele ameaçaria, então, essa propriedade privada, né? Então a gente observa que existe, então, esse fundo sobre toda a construção do golpe, né, que futuramente acabou tirando, né, o Salvador Allende. Farms. Na área rural do Chile, os camponeses, entoando jargões pró-Cuba, começaram a tomar a terra. What happened afterwards confirmed the fears, because the government, on the one hand, started to expropriate land, started to expropriate industry. A economia chilena era cada vez mais controlada pelo Estado. Isso irritou investidores estrangeiros e o Banco Mundial em Washington, que cortou os financiamentos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. Em novembro de 1971, Castro chegou para apoiar a política de mudança de Allende através das urnas. We fully supported his policy. We trained people for his personal security. We were experienced in this because we had to defend ourselves against those who wanted to destroy us. We told him about this because we thought he had enemies who might try to take his life. Os perigos não vinham só da direita. A política cubana de revolução armada agradou a extrema-esquerda chilena,
que não aceitava os métodos de Allende. Mas a maioria dos chilenos ignorou o chamado à luta armada. Com o aumento da inflação, a direita atacou economicamente. O dinheiro da CIA ajudou a pagar uma greve de caminhoneiros que paralisou o Chile. Olha só, pessoal, né? Novamente, se a gente, né, observar, né, e fazer então essa conexão, né, com a conjuntura atual, né? Vejam então que nesse momento, né, a CIA, né, patrocinou uma greve, né, forjada dos caminhoneiros lá no Chile, né? Ou seja, eles queriam então desestruturar a economia chilena, né, que infelizmente devido a décadas anteriores, né, de total desgoverno e má gestão, né, ela já possuía então essa fragilidade econômica e quando chega então a partir do governo do Allende, o que acontece? A CIA vai e patrocina então essa greve de caminhoneiros que acaba rompendo então com várias cadeias produtivas importantes no Chile. Logicamente que isso vai gerar uma tensão social muito grande, ou seja, então essa parte dessa extrema-direita chilena, ela passa então a congregar para si, né, vários elementos então da grande massa, né, trabalhadora naquele momento. Na ONU, Allende acusou a AT&T de tentar provocar uma guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. A próxima parada era Moscou. Allende buscou lá o dinheiro que precisava para fugir da falência. Mas os russos, já gastando uma fortuna em Cuba, não se impressionaram. We had come to a conclusion. This regime would soon be toppled because they were trying through very democratic means the use of arms to break the resistance of stronger opposition forces. Santiago, capital do Chile, junho de 1973. Com o aumento da popularidade do governo, militares de direita frustrados ganharam as ruas numa tentativa de golpe. Enquanto a imprensa mundial mostrava o golpe fracassado, o cameraman sueco Leonard Hendrickson, com a câmera funcionando, foi baleado e morto. Allende reagiu apoiando-se mais nos militares. O general Augusto Pinochet foi nomeado seu leal chefe militar. De novo, os caminhoneiros paralisaram o país mais comprido e estreito do mundo. Lojas fecharam por falta de mercadorias. A fome ganhou as ruas. Donas de casa de classe média saíram para bater suas panelas em protesto. Então, olha só, né, mais uma das demonstrações, né? A classe média chilena, né, saiu às ruas, né, para bater panela, né? Então, né, mais aí uma dos elementos, né, que se a gente observar, né, também foi o que aconteceu com o Brasil, né? Então, vejam, né, que como que, infelizmente, né, como que a história, né, ela acaba se repetindo, né, em vários
em vários momentos, né? Então, um dos detalhes também importantes, né, vejam, né, que o Allende, ele colocou, então, né, como ele acabou depositando, né, muita confiança, né, no Pinochet, que tinha aquela importância, né, frente aos militares chilenos, né, mas, infelizmente, o Pinochet foi cooptado, né, pelos interesses americanos, e foi ele, então, que conduziu esse golpe que acabou tirando a vida do Allende. A direita violenta preparava suas tramas. Certainly the situation was getting more and more ominous, and then we did have the possibility of learning something about it, not because we were in touch with the coup plotters, we were not. Logo após o meio-dia de terça-feira, 11 de setembro, sob as ordens do general Pinochet, caças a jato sobrevoaram o Palácio Presidencial de La Moneda, iniciando incêndios que queimariam por semanas. My wife and our children were at the house, and they had a marvelous view of these planes winging over and then dipping down and sending their bombs into the Moneda. Naquela manhã, de La Moneda, Allende falou à nação. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas depois, Allende estava morto. He always said that he wouldn't be taken alive, that he would die defending the Constitution. He kept his word. O general Pinochet logo deixava sua marca no país. Na capital, suspeitos eram reunidos no Estádio Nacional. Muitos, como o cantor folclórico Victor Jara, nunca mais foram vistos. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists. And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. The people he got rid of and shot out of the stadium are all bad people. Então, olha só, né, não tem como, né, a gente deixar passar isso. Esse agente, né, americano, né, tem a pachorra, né, de falar que as pessoas, né, que foram executadas no Estádio Nacional, né, do Chile, quando o Pinochet toma o poder, né, esse senhor acaba justificando, né, que aquelas pessoas, elas morreram porque, na verdade, porque elas eram pessoas ruins, né, ou seja, né, vejam o pensamento que os americanos têm, né, a respeito dos latino-americanos, né? Então, assim, não tem como a gente tentar compreender, né, a realidade hoje e também o que foi esse contexto da Guerra Fria sem a gente considerar, né, todas essas ações do imperialismo americano, né? Quem nega o fato real do imperialismo americano, infelizmente, né, está deturpando a história, né? Então, quando a gente, né, tem contato, né, com vários tipos, né, de textos, né, principalmente aí dos liberais, né, americanos
E, inclusive, até mesmo, né, tem o badalado, né, o geógrafo, né, o David Harvey, né, que, infelizmente, também vários geógrafos, né, brasileiros acabam, né, dando muito crédito, né, para o David Harvey. Eles, né, de certa forma, eles nada mais são do que também uma das peças, né, que acabam compondo, né, todo esse jogo do imperialismo americano, né? Então, muitas vezes, né, o pessoal acaba dando mais crédito, né, porque pelo que o David Harvey, né, fala num determinado livro, né, e acaba não considerando, né, a grandeza, por exemplo, do Milton Santos, né, que enquanto teórico, que enquanto geógrafo é muito maior do que o badalado, né, David Harvey, né, mas infelizmente também isso é uma das falhas, né, nossa, enquanto latino-americanos, né, de acreditarmos, né, que tudo que vem, né, do centro do sistema capitalista é sempre melhor, né, do que é produzido aqui, né. Então, só para destacar, né, isso também. He was smart enough to know if he was going to do it, you had to do it complete 100%. You just can't go into it half-assed, excuse me. And do a little bit here, a little bit there. He went in with a lot of force and did it. And straightened it out. Quando entrou na Casa Branca em janeiro de 1977, Jimmy Carter prometeu uma nova atitude dos Estados Unidos com o mundo. I announced that human rights would be a cornerstone or a foundation of our entire foreign policy. So I officially designated every U.S. ambassador on earth to be my personal human rights representative. Na Nicarágua, os embaixadores americanos costumavam ter outro papel. Nos anos 30, os fuzileiros americanos haviam colocado no poder o tirano Tácio Somoza. Mais de 40 anos depois, a Nicarágua ainda era governada por um Somoza. Dono de um jornal e político moderado, Pedro Joaquim Chamorro ousou desafiar a ditadura. So what happened to this person who wanted freedom? Well, they murdered him. Who murdered him? The Somoza forces. A morte de Chamorro eletrificou o povo encurralado da Nicarágua. Somoza declarou estado de sítio. Os Estados Unidos viram o ódio popular contra a rica família que fora sua aliada por mais de 4 décadas. I have been fighting the East-West ideological war since the inception of Fidel Castro. So we've been under the attack of that Cuban government for almost 18 years. Das colinas, onde treinavam secretamente há anos, as guerrilhas surgiram com o nome do rebelde anti-Yankee de 1930, Sandino. Mas na cidade de Esteli, os tanques da Segunda Guerra Mundial de Somoza ganharam o dia. Duas 2.000 pessoas morreram no que se tornou uma cidade morta. Os sandinistas se reagruparam, empunhando seus rifles contra o poder de Somoza. The front now entered the cities and knocked on the door of the capital for the first time in its history. A vontade de vencer dos sandinistas triunfou. Manágua enlouqueceu de alegria. Jimmy Carter demorou muito para abandonar os Somozas e aceitar o novo governo sandinista. I said to Carter, the United States had to make good the historical damage they had inflicted on our country. Our party hymn still includes the words, Yankee, the enemy of humanity. We said to him that the only way to abolish that line would be for the attitude of the imperialist powers to change throughout the world. Mas os Estados Unidos não seriam sabatinados.
A maré de conservadorismo que levaria Ronald Reagan ao poder estava crescendo. Na Nicarágua, as terras de Somoza foram divididas e os monopólios das famílias foram confiscados. Havia educação e saúde para todos, mas nem todos estavam felizes com a revolução. All those who didn't agree with the Sandinista policies were subjected to confiscations and imprisonment. Their lives were threatened. Many were murdered just for disagreeing with the Sandinista front. This sort of thing turned many Nicaraguan peasants against the Sandinistas. Nas sombras, opositores da revolução planejavam sua vingança. Os guerrilheiros sandinistas inexperientes lutavam para dirigir um país arrasado. What we asked for was weapons so that we could defend ourselves. That's what we asked of the Soviet Union, of the socialist countries of Eastern Europe, of the Algerians, of the Vietnamese. We sent light weapons, helicopters, armored cars, and other military equipment. There wasn't a large Soviet military presence, but they did have Cuban advisors. Por toda a América Central, cresceram os protestos contra gestões militares de direita. Em El Salvador, a Igreja Católica tornara-se o paraíso dos oprimidos. Nos degraus de concreto da Catedral de El Salvador, os militares decretaram que manifestantes de direitos humanos deviam ser desestimulados, o que não era novidade em El Salvador. Em um massacre em 1932, os militares mataram 40 mil pessoas. Em 1979, as câmeras estavam lá para registrar a cor do sangue. O arcebispo Oscar Romero era o cauteloso líder dos católicos salvadorenhos. Quando se manifestou, a reação da direita foi imediata. During the last months, the letterbox at the seminary where he had his office was full of anonymous letters practically every day, with death squad emblems on them. There was one death squad called the White Hand. There were many letters written on black paper with the white hand saying, "We are going to kill you. We are going to tear you apart." Todo quedaría resuelto en El Salvador. No habría necesidad de enfrentamientos ni de otras soluciones. La solución es esta: convertirse de corazón todos al Señor. Em março de 1980, enquanto rezava uma missa numa capela particular, o arcebispo foi morto com uma única bala assassina. Em seu funeral, os militares atacaram de novo. I only remember a bomb exploding, and then many shots being fired, and people running in all directions. It was a disaster. People running, knocking each other down, being hit by bullets. Many, many people were killed. The fact that they had murdered the Archbishop of San Salvador, who was the highest church representative, and that they had no qualms about killing him, made us all feel practically defenseless. Prácticamente hizo que todos nos sintiéramos sin protección, diciendo esto o no pasa. We said, either we take the struggle into the open, to the mountains, or they will kill us all here in the city. O nos van a matar a todos aquí en la ciudad. Em 3 de dezembro de 1980, 3 freiras americanas e uma missionária
partiram do aeroporto de San Salvador para a cidade. No caminho, foram estupradas e mortas. Seus corpos foram encontrados em covas rasas. Os assassinatos pela Guarda Nacional de El Salvador fez o presidente Carter suspender a ajuda aos militares salvadorenhos. Mas em 6 semanas, Carter voltou a patrocinar um exército cujas atrocidades continuaram. Todo estuvo vinculado a golpes. Everything consisted of beatings, electric shocks, and rape, Y sobre todo tenerlos sin and in ropa, keeping me naked. porque nomás me llevaron As soon as I was taken to the headquarters, I was undressed. me tuvieron esposada de My piernas hands and legs were handcuffed. y me cubrieron los ojos. I was blindfolded so that I could not see the faces of my interrogators. Que me estaban interrogando. Na cidade, suspeitos de simpatizarem com a guerrilha eram presa fácil das forças do governo. À noite, os corpos eram jogados em lixões ou deixados nas ruas da cidade. Como os sandinistas na vizinha Nicarágua, os guerrilheiros salvadorenhos não desistiam. Os estragos da guerra eram imensos. Nos Estados Unidos, a nova administração Reagan culpava Cuba e Moscou. What we are watching is a 4-phased operation. Phase 1 has been completed, the seizure of Nicaragua. Next is El Salvador, to be followed by Honduras and Guatemala. It's clear and explicit. There is a Caribbean domino theory that's unfolding. Well, I wouldn't call it necessarily a domino theory. I would call it a priority target list, a hit list, if you will, for the ultimate takeover of Central America. Look, if a Soviet-Cuban master plan had actually existed, we would have won the Cold War. If there had been a master plan. But unfortunately, there was no such plan. Quite the opposite. Cuba's actions conflicted with Soviet interests at that time. Em El Salvador, militares americanos trabalhavam duro apoiando o exército contra os guerrilheiros. A Brigada Atlacatla era a unidade de choque. Em 1981, saiu em missão de busca na província Morazán, controlada pela guerrilha. Às 5 horas da manhã de 11 de dezembro, ela entraria em ação perto do vilarejo de El Mozote. Bem, acho que deu para vocês entenderem a complexidade do tema e o quanto que essas intervenções dos Estados Unidos tiveram um apelo à violência muito grande aqui na América Latina. Faltou nesse documentário, eles não aprofundam a questão do que aconteceu aqui no Brasil, nem também o que aconteceu na Argentina e nem no Uruguai, que, de certa forma, acabou se repetindo tudo isso que a gente viu aí nesses outros países, na Nicarágua, El Salvador, Guatemala. Então, foi algo muito comum em toda a América Latina nesse momento, justamente a partir da premissa de que os americanos eles queriam conter, então, o avanço, segundo eles, do comunismo. Vocês viram que em vários momentos os americanos eles destacam, então, que eles não queriam nenhum tipo de influência soviética aqui, que eles colocavam como o hemisfério ocidental. Então, ali a gente observa as atrocidades cometidas
pelos americanos, né, tudo isso, né, com a justificativa de que eles estavam levando a liberdade para esses povos, eles estavam mantendo, né, a segurança institucional das empresas americanas que estavam instaladas nos territórios, né, desses países latino-americanos, e também que eles iriam manter, né, o equilíbrio, eles iriam manter o direito da propriedade privada, né, que, por sinal, nesse momento estava a cargo principalmente da elite desses países latino-americanos, né? Então, a gente consegue observar aí esses elementos, né, em comum em todos esses países, né, da América Latina. E nesse livro aqui, né, do Eduardo Galeano, né, as Veias Abertas da América Latina, então ele trata muito bem essa questão, né, de quanto que nós, latino-americanos, somos espoliados, né, das nossas principais riquezas, da nossa soberania, né, isso desde o processo de ocupação, né, lá ainda no início, né, do capitalismo mercantil, né, o quanto que as nossas riquezas elas são tiradas do nosso território e que, de certa forma, né, pelo jugo financeiro, nós somos aí totalmente subjugados, né? Então, desde os processos, né, independentistas, né, que foram uma característica marcante dos países latino-americanos durante o século XIX, né, tudo isso, todo esse processo independentista, ele nada mais foi do que apenas um braço, né, dos interesses, naquele momento, da hegemonia britânica, né? Então, a gente tem ali várias figuras latino-americanas muito importantes, né, como até mesmo, né, o Simão Bolívar, né, que tinha essa premissa, né, de construir, né, uma grande nação, né, bolivariana, uma grande nação latino-americana, né, que congregaria, então, essa unidade entre todos os povos latino-americanos, né, mas, como a gente sabe, que esses ideais, né, do Simão Bolívar, eles foram totalmente, aí, de certa forma, ficando submissos, né, à própria questão do avanço do imperialismo americano aqui na América Latina, ainda no final do século XIX e com muito mais intensidade a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, que onde, né, acaba se construindo todo esse contexto, né, da Guerra Fria. Então vejam também, né, que em vários momentos ali que esses países, né, latino-americanos pediram ajuda aos soviéticos, eles acabaram não sendo atendidos. E isso se deve principalmente ao fato de que a União Soviética ela não tinha, assim, esse interesse, né, muito exposto, né, sobre os países aqui latino-americanos, né, tanto que, de certa forma, eles acabaram ajudando mais Cuba do que esses outros países, né, então, isso também acaba entrando, né, naquela própria postura do governo soviético de evitar, então, um embate maior e mais direto com os americanos, né, visto que, naquele momento, os soviéticos já paravam, então, a entrar num processo, né, de desestruturação econômica, de fadiga de vários setores da atividade produtiva, e isso, por sinal, né, eles acabavam observando que eles não tinham, né, esse poder bélico do mesmo nível, né, dos americanos, e até mesmo a própria questão da esfera financeira dos americanos, que também foi um dos pilares principais
da sua hegemonia, né, por outro lado, os soviéticos eles não tinham essa sustentação financeira que os americanos tinham, né, principalmente em virtude, né, do dólar enquanto uma moeda mundial, né? Então, aqui, né, nesse livro, o Eduardo Galeani, então, ele traz, né, muito bem essa, né, toda essa questão, né, latino-americana. Inclusive, né, uma das frases, né, muito impactantes, né, do próprio Simão Bolívar é que ele coloca, né, que nós, né, latino-americanos, nunca seremos felizes, né, nunca, né, enquanto a gente tiver, né, sobre o jugo, sobre os interesses do imperialismo americano, a gente não vai, de forma efetiva, exercer a soberania popular, né, dentro aí desses países, né, porque tudo isso vai sempre estar incomodando aos interesses, né, dos americanos. Alguém tem alguma questão, pessoal? Vamos lá, gente. É só isso então, Carol. Sextou? Sextou, né? Bem, ninguém ficou impactado com relação ao que vocês viram aí nesse documentário? Todo mundo já sabia disso? Então, eu acho que foi impactante, sim. Mas é uma coisa que já acontece, né? Como você bem falou pra gente. São coisas que já acontecem nos tempos atuais e que a gente tem que entender o passado para ver que também isso repercute até os dias de hoje, infelizmente, né? Isso, exatamente isso, Carol. Exatamente, João. Esses números, né, eles assustam, né? E, inclusive, né, no próprio, né, pelo que eu estava vendo, né, como que esse conteúdo ele é tratado, né, aí dentro, né, do ensino, né, de geografia, ele não é muito aprofundado, né? Só é dado uma passada ali na Revolução Cubana, né, mas não entra, né, não se dá, né, muita ênfase com relação, né, o quanto, né, que o imperialismo americano, né, ele atuou, né, de uma forma muito intensa nesse momento e justo nesse contexto, né, de Guerra Fria, né? Então, muitas vezes o aluno ele acaba observando mais, né, por exemplo, do que aconteceu na Guerra do Vietnã, né? O professor de geografia muitas vezes acaba trabalhando muito mais Guerra do Vietnã do que os próprios conflitos patrocinados pelos americanos que aconteceu na Guatemala, Nicarágua, El Salvador. Então,
né? Isso também é uma coisa para a gente, né, pensar, né? Isso, é exatamente isso, Paulo. Parece, né, que e ainda mais, né, agora nesse contexto, né, João? Agora nesse contexto aí, né, que a gente não pode, né, que a gente não pode falar nada que o pessoal já acha, né, que a gente está ideologizando, né, que tá tentando doutrinar, mas assim, o que é importante é a gente passar, né, o que foi realmente cada um desses fatos históricos, né? E muitas vezes, né, o próprio conteúdo, né, do livro de geografia, do livro didático de geografia, ele acaba direcionando muito mais, né, dentro dessa questão da Guerra Fria, ele acaba direcionando muito mais para a Guerra do Vietnã, para o Afeganistão e para a Guerra das Coreias, né, do que aconteceu aqui, né, na América Latina, né? Então, às vezes, né, como o Paulo colocou, né, isso às vezes acaba ficando um pouco no ar, né? Muitas vezes existe essa deficiência de você não fazer exatamente essa conexão, né? Guerra Fria, imperialismo americano e conflitos na América Central e América do Sul, né? É exatamente isso. Fica realmente uma lacuna, né? Bem, isso, exatamente isso, né? O Oriente Médio, né? Ah, aí com o atentado terrorista, né? E João, eu acho que um pouco essa influência, eu acho que um pouco também essa questão, né? Essa questão periférica, né? Tem todo esse lado mesmo, né? E isso, né, o que é mais importante, né? Que nós, né, enquanto professores de geografia, então a gente, né, tem que buscar sempre, né, colocar, né, cada um desses fatos, né, cada um desses conflitos, né, e sempre trazer, né, todo o processo histórico, né, que existe por detrás, né, de cada um desses fatos. Né? Então, da mesma forma, né, que a gente, né, trabalhou esse conteúdo hoje. Né? Então, aqui a gente observa, né, que a gente estava lá naquele contexto, né, de Guerra Fria, anos 60 e anos 70, né, mas vejam, né, que a gente então fez, né, toda essa contextualização, né, trazendo também vários elementos, né, da nossa atual conjuntura, né, a gente observa ali o quanto, né, que os caminhoneiros, né, da mesma forma com que eles foram manipulados em vários momentos lá no Chile, né, e isso também acabou ocorrendo aqui no Brasil, né. Então a gente consegue ali observar, né, vários desses momentos, né, mas exatamente como você colocou, essa questão periférica ela é totalmente central nesse debate, né? Então existe sim essa perspectiva, né? É isso aí, Paulo. Mais alguma questão, pessoal? Bem, então eu espero, né, que vocês tenham compreendido, né,
essa aula, né, e também a forma, né, com que eu procurei, né, trazer aí esse conteúdo. Então, agora, né, a gente fecha, né, essa questão da Guerra Fria, né. E eu tentei focar exatamente, né, um pouco mais, né, para esses países, né, da América Central, né, justamente, né, porque eu acredito, né, que ao longo da graduação vocês já tenham visto, né, vários dos elementos, né, a respeito, né, do golpe aqui no Brasil de 64, né, e a ligação disso com os americanos. Então, por isso que nesse momento eu dei esse foco a mais, né, para os países, né, da América Central, né. Então, acho que é isso então, pessoal. Boa noite a todos aí. Eu agradeço a presença aí de vocês e um bom final de semana. E não esqueçam, pessoal, que hoje é o último dia para vocês estarem enviando aí a avaliação, viu? Eu não vou considerar após a data de hoje.